mulheres alquimistas, alquimistas, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma live Fale com a Jana. Vou aguardar vocês entrando. Hoje tô falando de um cenário diferente aqui do meu quarto, só para mudar um pouquinho. Essa live, gente, é uma live que eu tô sonhando em fazer há tanto tempo, tanto tempo. Vocês estão me ouvindo bem? Coloca a mão aí se vocês estão me ouvindo bem. Porque eu tenho uma convidada especialíssima, que é a Camila Bonis. Camila, que foi minha mentorada 2 vezes e que saiu de garçonete ao emprego dos sonhos na Austrália. Sim, e eu vou deixar ela contar a história dela logo mais assim que ela entrar. Mas antes, eu até separei aqui, eu não sei porquê, mas eu senti de transmutar a energia por aqui. E também senti de fazer a live no meu quarto. E eu não sei se vocês sabem, mas hoje é dia de Iemanjá, dia da deusa das águas. E hoje também celebra 12 anos que eu deixei o Brasil. Há 12 anos atrás eu saí do Brasil e nunca mais retornei. E hoje sou cidadã australiana e ajudo outras pessoas a se realizarem também. Me digam aí se vocês estão ouvindo bem. Deixa eu mandar aqui uns aviãozinhos para chamar vocês para live. Esperar a Ká entrar. Oi, Ká! Já vou te chamar. Tô fazendo uma purificação aqui do ambiente. Preparando aqui no dia de Iemanjá. Podem ir mandando aviãozinho para os amigos de vocês. Quinta-feira de noite. Vou aqui chamar. Alô, alô. Chamar aqui. Cadê a Ká? Aí sempre que eu vou chamar... Olá, olá! Oi, tudo bom? Oi! Ai, tamo aí. Tudo bem? E você? Agora sim, melhor. Tudo bom? E você? E aí? Muito obrigada por Tudo me bem? convidar. Que honra. Que honra minha te ter aqui. Olha, A eu gente tava sonhando com eu essa tinha live, ó. falado, né? Há Mas a anos. gente, o que eu tinha falado pra ti? A hora que tudo der certo, a gente passa de tudo. Mas a gente tava construindo o caminho, né? Agora o caminho tá cada vez mais sólido. Maravilha, Tá maravilha. Como é que tá o calor, tempo aí em menina. Sydney? Nossa, tá ventando lá fora. Mas tá super calor, que eu amo, né, gente? Vamos aproveitar o verão. Aqui tá calor. Hoje eu celebro Menina, 12 anos de Austrália. eu vi nos seus stories. Parabéns! Well done! Obrigada, inacreditável. Passa muito Não rápido, sei, eu né? ainda tô no quarto. Mas o quarto já passa rápido. É incrível, Passa porque rápido. parece que são 4 anos, mas a minha impressão é que, sei lá, parece que é mais. Às vezes eu tenho até uma sensação de... Eu sou tão conectada com aqui que às vezes eu tenho uma sensação de que eu... Não vou dizer que eu vivi a vida toda aqui, mas de que eu tô há muito tempo. Uhum. Eu acho que... já tava há bastante sim, tempo. com certeza. Foi, assim, acho que foi a melhor coisa da minha vida. Foi a coisa mais difícil, A minha né? Você deve saber. A gente veio com a mesma, mais ou menos, tipo, na mesma fase de vida, né? A gente tem uma história parecida em termos de como foi que a gente veio, por quê. E é bem, bem legal. Eu acabo me conectando bastante com a sua história.
obrigada por aceitar o meu convite. Eu fiquei muito Eu ia feliz. aceitar, só precisava daquele tempo, né? Precisava, como eu disse, precisava me consolidar. Com certeza. Te apresenta, então, para as pessoas que estão aqui te conhecendo. Quem é a Camila? Conta Bom, um eu sou pouquinho da tua Camila, sou história. de São Paulo, no Brasil. Me formei em arquitetura em 2009, mas eu trabalho na área da construção civil, trabalhei, né, no passado, na área da construção civil desde 2005, 2006, ou seja, muitos anos de carreira. E aí eu sempre fui muito apaixonada por inglês. Na verdade, a minha conexão com a Austrália ela estava mais ligada ao inglês. E eu tinha esse sonho de morar em algum lugar por pelo menos um ano para poder melhorar o meu inglês. E aí, enfim, fui primeiro para Londres. Fiquei um mês lá, fiquei apaixonada, mas é muito frio, além de ser muito difícil também por outras questões. Tive uma mudança na minha vida pessoal bem drástica, e aí o que me possibilitou ter mais liberdade para poder tomar novas decisões. E aí, quando apareceu a oportunidade, eu tinha 33 anos, sinceramente, eu estava super assustada, porque naquele momento, né, para muitas mulheres, é um momento que você está sei lá, para mim era inimaginável largar minha carreira, que era sólida no Brasil, e acabar me jogando numa aventura num outro lugar do mundo. Fiquei bem assustada mesmo. E entrei um pouco, né? Foi pânico. E aí cá estou. A gente entra nos buracos. Eu sempre falo que a Austrália é um grande ativador de sombras. Porque quando a gente está vivendo lá no Brasil, que a gente está na nossa área de conforto, tá tudo bom. Mas e aí, quando a gente tem que aprofundar e a gente não tem ninguém, né, às vezes para dar um abraço ou para conversar ou para, né, entender o que a gente está passando, a gente sofre muito calada, eu acho que na Austrália, porque todo mundo se diverte, tá todo mundo fazendo festa, às vezes saindo, e a insatisfação tá tomando conta, né? E às vezes a gente não tem um espaço para conversar sobre isso, né? Eu me senti muito assim nessa época. Tu também te sentiu assim Quando eu quando tu cheguei, chegou? eu tinha algumas vantagens e desvantagens, né? Eu cheguei e eu fazia terapia, então eu tinha com quem conversar, então eu não sentia muito essa necessidade. Eu até preferia não falar com outras pessoas, porque eu achava que essas outras pessoas não iam entender muito bem. Então, não posso nem dizer que eu sofria calada, que eu realmente não queria. Foram anos, e ainda são anos, né? Eu acho que quando a gente migra, são anos de bastante solidão. Eu acho que a parte da vida do imigrante é a solidão, e é uma coisa que a gente precisa, na verdade, aprender a lidar e ficar bem com isso, né? Porque ao mesmo tempo que tem essa parte Exatamente ruim da isso. solidão, tem muitas outras coisas boas. E aí eu sempre coloco na balança e eu sou apaixonada pela Austrália, então é meu lugar. Ai, que maravilha. E conta quais foram as adversidades que tu chegou aqui enquanto imigrante, que tu enfrentou Bem, e que tu quando eu superou. cheguei aqui, a primeira adversidade tem a ver com a minha carreira, porque no Brasil, a gente, principalmente no mundo corporativo, a gente conecta a nossa identidade à nossa profissão. Então, quando eu me apresentava para as pessoas, não me apresentava só a Camila Bispo ou a Camila Bonés. Eu me apresentava, olha, eu sou a Camila Bispo, a Camila Bonés, arquiteta, trabalho blá, blá, blá. Então, para mim, aquilo era muito a minha identidade, porque foi minha identidade por anos. E, inclusive, a minha irmã fez uma observação engraçada. Ela falou assim, por que você sempre tem que falar a sua profissão? Aí eu não tinha reparado até aquele momento que eu sempre falava. E era um motivo de orgulho, mas era realmente uma identidade. E quando eu cheguei na Austrália, eu não entendia isso naquela época. Mas depois de um tempo, depois de pesquisar bastante, eu entendi que eu estava vivendo um luto daquela
personalidade daquele personagem que eu vivia. Não era um personagem, porque eu sempre fui muito verdadeira, mas a gente tem, né, vários papéis. E vir para a Austrália foi como se eu tivesse todos os papéis que eu representava na sociedade até aquele momento tinham morrido. Então, os papéis como arquiteta, gerenciadora de projetos de obra, o meu papel como, mesmo amigas, eu ainda tenho contato com os meus amigos, mas não é mais a mesma coisa. Então, meu papel como a Camila, amiga que sai, vai no barzinho, não sei o que, não existia. Meu papel como filha, meu papel como irmã, todos eles foram cortados de uma vez. O meu papel como brasileira, né, assim, de vivendo no Brasil. Então, eu não sabia que eu estava vivendo o luto de mim mesma. Então, acho que dessa, para mim, foi uma das coisas mais dolorosas, assim. E a segunda coisa que foi bem difícil foi montar os primeiros 6 meses, que tem a ver com esse luto e tem a ver com essa montanha-russa. Primeiros 6 meses a um ano, né? A montanha-russa emocional era essa questão de tomar uma decisão tão drástica, porque ela pode não ser para sempre, mas ela é por um bom tempo. E colocar tudo isso na balança, para mim, foi assim muito assustador. Mas aí, a partir do momento que eu ai, tem um monte de gente mandando oi. Lindos. A partir do momento que eu tomei a minha decisão e construí a minha estratégia... porque tinha uma outra coisa antes de eu falar isso. Como eu disse, eu tinha 33 anos. Na minha cabeça, naquele momento, a estabilidade financeira, a estabilidade profissional era muito importante, principalmente para a gente na nossa cultura no Brasil, né? É uma cultura, um país de bastante adversidades. Então, para mim, era como se eu tivesse largado tudo aquilo, estivesse fazendo uma loucura, quando na verdade eu deveria estar sendo mais conservadora. Então, eu estava indo contra o que a sociedade, ou eu mesma, achava que era o que tinha que ser. Mas aí, voltando, né? Então, isso foi bastante difícil. Então, eu fiquei, assim, os 6 meses, porque eu tive que renovar o visto com 6 meses. Então, foi o mais difícil. Putz, renova, não renova. Eu nunca pensei em não renovar, na verdade, mas falando bem a verdade. Mas era tipo, o que eu vou fazer? Eu não posso perder tempo aqui na Austrália. Mas aí a forma como eu superei isso, toda essa insegurança de ter insegurança, foi montando uma estratégia de imigração, uma estratégia. Eu não tinha, como a gente conversou e como inclusive está nos seus posts, eu não sabia, eu estava perdida porque eu não queria mais ouvir falar na minha profissão. Eu tinha estresse pós-traumático, literalmente, assim, eu pensava que eu não queria mais viver aquela vida de estresse, de responsabilidade e tal. E no Brasil, enfim, aí quando eu fiz essa estratégia de 2 anos, a minha ansiedade, ela se transformou. A ansiedade sempre existe, faz parte do processo, que aí depois é um outro tipo de ansiedade, mas pelo menos eu sentia que eu estava trilhando um caminho, eu não me sentia mais perdida. Aí, por 8 meses, eu fiquei trabalhando em hospitality. Para quem não sabe, hospitality aqui é o nome que a gente... O setor da indústria de... Qual que é em português? Hospitality é o setor de alimentação, restaurante, né? Restaurante. O setor de alimentação e tal. Então, eu era a garçonete. E aí, no Brasil, era engraçado, porque quando eu tava muito estressada, eu falo, gente, eu só quero ir para algum lugar do mundo para servir café. Porque na minha cabeça, servir café eu não precisava ter muita... Eu não tinha responsabilidade nenhuma, saía do meu trabalho, batia o cartão e ia embora. E realmente era isso. E aí passaram-se 8 meses, e aí esse negócio de servir café não começou mais a preencher a minha vida. Começou a ficar muito chato, justamente pelo motivo que eu queria servir café, que era pela falta de responsabilidade, falta de desafio. Mas foi muito legal os primeiros 8 meses, porque para o inglês foi sensacional.
E aí, o Bem, que que aí aconteceu? eu acho que eu encontrei um post seu no Facebook em algum momento e, e eu não sabia muito bem, porque eu saí com uma coisa do Brasil. Eu já tinha trabalhado quando eu comecei o curso, quando eu terminei o meu curso de design de interiores com 18 anos, eu fui trabalhar em lojas de imóveis. E quando eu estava lá no Brasil, eu já tinha pensado, falei, caraca, poxa, eu já fiz isso. Talvez eu possa trabalhar em lojas de imóveis em shoppings. Mas eu não sabia muito bem como fazer isso, eu não sabia muito bem. E aí era bem, acho que tudo, tudo aconteceu tão na hora certa, né? Muito engraçado. É muito interessante como aconteceu. E aí eu acho que eu vi o seu curso de mentoria e eu não sei como é que era mentoria para retail, para quem não sabe, também é para a área do varejo. Então, era um curso que a Janaína tinha, que era para treinar pessoas para entrar na área de vendas, que eu considero isso um segundo step depois que você chega aqui na Austrália, que você trabalha na área como garçom, garçonete, enfim, e depois você pode ir para a área de retail, que é de vendas. E aí eu encontrei a Janaína e fiz a mentoria com ela. E foi incrível, porque acho que eu consegui, inclusive, o primeiro trabalho bem rápido. Foi numa loja de Sim, móveis sim. bem legal, né? E sempre que você consegue o primeiro trabalho, uma coisa eu aprendi aqui na Austrália, pelo menos foram as minhas experiências, assim, o primeiro trabalho, ele é bem penoso, porque, tipo, você não sabe nada, é sua segunda língua, bate um monte de inseguranças. E aí eu trabalhei numa loja bem legal. Só que aí eu me sentia muito insegura lá, as pessoas não eram muito pacientes, as pessoas não eram tão acolhedoras. Mas o fato de eu ter conseguido o trabalho naquela loja, o jeito que eu consegui o trabalho naquela loja foi indo de loja em loja. Tipo, eu peguei. Foi um pouco da estratégia que eu usei no Brasil e com você eu construí a estratégia de como me aproximar da loja, como falar, construir. Eu tinha inclusive, eu me lembro inclusive qual que era o texto que eu ia falar, então eu li aquele texto em inglês, então tinha toda uma preparação. E aí eu em alguns dias eu ia para centros que tinham lojas de mobiliário. Então, e era perto do Natal, então eu sabia que perto do Natal teriam vagas nessa área, né? Mesmo que fosse uma vaga temporária, pelo menos eu já teria no meu currículo. E assim aconteceu. E aí nessa loja não era tão legal, mas eu tinha ido em várias lojas. E uma semana depois que eu consegui nessa loja, uma outra loja me ligou e falou: Olha, a gente gostou do seu currículo, gostou de você, tal, tal, tal. Eu falei: Olha, mas desculpa, eu já entrei nessa loja X. Ela falou: Ah, então. Olha, se alguma coisa não der certo, se você não estiver feliz nessa loja X, me liga, porque eu preciso de pessoas com o mesmo perfil dessa loja X. Eu falei, tá bom. E aí passou o Natal, e eu comecei a perceber que eu já não estava começando a ser chamada para alguns alguns dias. Eu estava eles estavam começando a me chamar menos, e aí financeiramente não estava legal. Eu falei, e aí também não gostava tanto do pessoal. E eu falei, quer saber? Eu vou ligar para aquela pessoa. E aí eu liguei. Mal eu achava que estava falando com a secretária, mal eu sabia que na verdade estava falando com a dona da loja, que é uma fofa, ela é minha amiga até hoje. E ela falou, vai conversar com a fulana de tal. E aí sentei lá, na verdade não foi nenhuma entrevista, foi um acerto de uma negociação de contas, assim, de quanto você vai ganhar, quando você vai trabalhar, o que você quer, onde você vai trabalhar. E pronto, aí fiz um dia a gente é tipo não treinamento, mas de teste. E aí, nesse dia, eu já fiquei. E aí, eu trabalhei nessa loja por quase 2 anos, que lá eu fiz praticamente meus melhores amigos na Austrália. Um dos meus melhores amigos. Eu tive muita qualidade de vida. Eu tive muito acolhimento. Passamos pelo período da pandemia e a minha chefe falou assim, não se preocupe, porque a gente vai dar um jeito. Você tá segura. Enquanto estava todos os estudantes
super amedrontado, sendo mandados embora, o governo não dando ajuda, e ela falou, você tá segura. E até hoje, assim, às vezes, eu inclusive trabalho lá às vezes, de final de semana. E para mim foi um aprendizado maravilhoso conhecer pessoas espiritualistas como eu sou, pessoas incríveis e de várias nacionalidades. E eu tinha os clientes e aquilo me deu... Eu já não tinha tanta vergonha de falar inglês. Mas é que é diferente de você falar inglês no dia a dia, quando você está com um amigo, o inglês mais informal. E o inglês quando você está trabalhando, porque aí você se sente mais julgada. E aí eu comecei a ter que aprender todas as coisas que eu sabia no Brasil, como para vender móveis. A parte boa é que eu sabia a parte técnica, então só faltava aprender a língua, só faltava aprender a me expressar, mas as pessoas eram muito pacientes. A vantagem de Sydney, dessas cidades mais cosmopolitanas, que são Sydney, Brisbane, todas as cidades que têm mais imigrante, é que eles têm paciência. Então, eu falava muito com os clientes me ajudavam a me expressar, e eu aprendi, meu inglês deu um up muito grande nesses quase 2 anos, mas, e aí aí a gente já pula para a segunda parte? Vou explicar um pouquinho para quem está assistindo aqui. A Camila, ela fez 2 vezes a mentoria. A primeira vez ela fez para avançar, né, dentro do que ela tinha de conhecimento, porque naquela época ela não conseguia ir para a área de arquitetura ainda. Primeiro porque ela estava se sentindo frustrada com a profissão, então ela não sabia ainda o que ela queria. E segundo que mesmo que se ela quisesse ir para a área de arquitetura, ela não tinha naquela época inglês suficiente. Então, quando a gente desenha um planejamento de carreira, a gente trabalha, né? Eu ajudo a pessoa a desenvolver um plano que vai ajudar essa pessoa a maximizar o aprendizado do inglês. Então, um dos objetivos, se a pessoa não tem muito inglês, é traçar um trabalho, né? Um plano de trabalho onde a pessoa vá falar, né? E o varejo, ele é uma excelente opção para desenvolver, porque ele te coloca, né? Ele te força a ter o atendimento ao cliente. Então, a Ká, ela fez isso com muita maestria, né? Ela seguiu todos os passos da mentoria. Na primeira parte, ela aprendeu a fazer o currículo, ela aprendeu a fazer networking, ela visitou as lojas, ela foi muito, muito proativa nas 2 partes, nas 2 vezes, né? E é por isso que ela teve resultados excepcionais, né? E tu enfrentou todos os teus medos, né, Ká? Tu aprendeu, lembra nas nossas aulas de venda, eu te ensinando a vender e como é que quebrava objeção, porque aí a Carla tinha que aprender a vender as lojas de imóveis em inglês, né? Então eu ajudava ela a contornar as objeções, a fazer o approach das pessoas. Então a gente trabalhou toda a parte de técnica de vendas, técnica de comunicação, técnicas de relacionamento com o mercado, né? Ela desenvolveu inúmeras competências que agora tá aí, né? Hoje ela trabalha. Agora eu vou deixar ela contar a parte dela, que é a parte melhor da história é a segunda parte. As duas são sensacionais, mas a segunda parte também é a parte que é Não, muito boa. e você falou uma coisa bem legal. As 2 partes são sensacionais. A primeira parte ela é sensacional porque eu não conheço ninguém, nem eu mesma antes disso, que conseguisse encontrar um trabalho numa empresa que eu encontrei. Eu trabalhei nessa loja de imóveis, como eu disse antes, com uma família, não era um trabalho, era um cuidado. Então, para mim, como imigrante, como uma pessoa que não tem a família aqui, para mim foi extremamente importante. Alô, alô? Mesmo assim, Cortou um pouquinho? ele tá aqui. Mas mesmo assim, mesmo amando o lugar, amando as pessoas, eu sabia que aquele era um momento passageiro, era um momento de transição, era um momento para dar uma descansada, terminar os meus estudos, e eu também não consegui. E aí eu demorei um ano, acho que eu falei com a Jean depois, né? Por um ano, acho que eu fiquei mandando mensagem,
então, e aí, o que você tá fazendo? Mas eu não me sentia pronta ainda, lembra disso? A gente demorou um tempo e falei assim, Lembro. ai, Janel, quando eu estiver pronta, aí eu vou te procurar de novo. Porque eu não me sentia pronta, não me sentia... eu me sentia realmente perdida em relação a como fazer para eu... Bom, na verdade, eu cheguei a pensar em fugir para as montanhas também. Não queria mais nada. Enfim. E aí, quando eu me senti pronta, quer dizer, quase pronta, porque a gente nunca se sente pronta totalmente, né? Quando eu me senti que eu poderia ficar pronta no processo, acho que essa é a melhor fase, eu entrei em contato com a Jana e falei, Jana, é o seguinte, eu acho até que a gente começou, eu tava tão perdida, né, que eu acho que a gente até começou a falar, olha, talvez eu vá ter o meu próprio negócio, talvez eu vá tipo, o planejamento até ficou bem diferente do que a gente conversou. Ficou muito melhor. E aí nós fechamos a. Você me sugeriu algumas coisas, mas aí nós fechamos a mentoria. E aí já era mentoria de carreira com propósito. E quando eu vi a sua proposta já, assim, a proposta financeira, os serviços que eu oferecia, eu falei, cara, é isso que eu tô procurando e eu não acho em lugar nenhum. Porque não é apenas um trabalho, eu quero ter um propósito. E aí eu acho que não tinha, assim, eu não conheço ninguém que faça dessa forma que você faz. E aí nós começamos, e aí veio a melhor parte, a boa, tipo, a parte muito legal, que aí eu comecei a receber os materiais. E eu falei, nossa, esses materiais são lindos, são super bem estruturados, super bem, bem pensados mesmo, assim, toda. E aí a gente percorreu todo o processo, né? Então começou, acho que foram 8 sessões, né? Para mim até parece que foi mais tempo. E aí a gente começou a seguir um caminho. E seguir aquele caminho foi tão importante. Hoje eu vejo assim, cada etapa daquele processo, as nossas conversas e a nossa. Cara, fazia muito sentido. E uma das coisas que eu acho que é muito legal, eu acho que uma das coisas que faz. É que eu agora já faz mais quase 2 anos, né? Mas algumas coisas que me marcaram bastante, assim, quais são as coisas que você gosta de fazer, independente de ser relacionada ao trabalho? Cara, é verdade, assim, aí eu comecei a colocar várias coisas e eu falei, meu, tem um monte de coisa aqui que eu gosto. E aí eu acho que tinha uma outra parte também, tá? Quem você quer servir? Então isso realmente me faz... Eram perguntas que eu não sabia, assim, fazer a mim mesma. Então aquelas perguntas me ajudaram a pensar. Então, eu fui lá do talvez ter a minha empresa X, porque ter a empresa ia me ajudar no processo de imigração, essa era a ideia também. Mas aí eu entendi que tinham outras coisas. E aí eu fui descobrindo, dentro das nossas conversas, das minhas elaborações, enquanto ele estava fazendo as atividades e conectando os pontos. E eu falei, caraca, é isso. Mas assim, e não era isso. Depois as coisas foram meio que acontecendo. E aí eu acho que uma outra coisa muito legal que faz todo sentido, porque às vezes quando a gente procura trabalho, a gente primeiro procura emprego, não trabalho. O que eu acho, não é um erro, mas é que é um costume. E aí você comentou sobre olhar qual era a cultura da empresa, se aquela empresa estava alinhada com os meus objetivos, com os meus valores. Então, isso ajuda a focar também. Porque o que eu mais vejo, inclusive entre amigos, é atirar para todos os lados. E quando você atira para todos os lados, eu acho que você desperdiça muita energia. E o fato de fazer o negócio super bem estruturado, além de me dar mais segurança, porque eu estava seguindo uma metodologia, seguindo um framework que, para mim, mesmo que eu ainda não tivesse visto o resultado final lá, porque eu ainda não sabia, né, o que ia virar aquilo, em termos de quando é que eu ia conseguir a vaga, demorou uns 4 meses para eu conseguir a vaga.
Mas assim, eu fui fazendo os networkings, eu fui fazendo, e eu sentia progresso, eu confiava naquele método, falando, não, faz sentido, não. Então foi muito legal. E aí, através dos networkings, a Jana, inclusive, me forneceu como me aproximar das pessoas pelo LinkedIn, textos, templates, e aí eu fazia, porque eu nunca gosto de seguir muito template, né? Daí eu sempre coloco as minhas palavras. E daí eu dava minha mudada para ficar com a minha cara, mas assim, me dava a estrutura e já super me ajudava. E aí eu recebi várias respostas e fui visitando as pessoas. Foram 4 meses visitando as pessoas. E aí, através dessas pesquisas, eu descobri um grupo que hoje é incrível, é super grande, uma comunidade de arquitetos e engenheiros aqui na Austrália, engenheiros e arquitetos brasileiros, e a gente se encontra uma vez por mês, coisas assim, às vezes a cada 2 meses, depende. E através desse grupo eu também fui convidando as pessoas para tomar um café e aí explicar. E aí eu fui num grupo, achei um grupo de energias renováveis brasileiro também. E aí a menina que estava lá falou assim: olha, Camila, eu vou sair do meu trabalho, mas eu acho que a minha vaga não é muito para você. Mas vem cá, eu tenho um amigo holandês que trabalha em sustentabilidade. Eu vou pedir para você ligar. Era flatmate dela, né? E, para minha sorte, ele é casado com um brasileiro também. Então, isso também me ajudou a abrir uma certa porta, tipo, portas, né? Assim, ele simpatizou comigo. Enfim, mandei mensagem, ela me passou o contato, mandei mensagem para ele, era pandemia, e aí ele falou, vamos fazer um café online. E aí, voltando um step atrás, dentro da mentoria também existe uma parte em que a gente analisa quais são os cursos, os conhecimentos que você precisa ter para poder chegar naquele objetivo. E aí eu entendi que eu precisava ter algumas coisas, mas não dava tempo para ter tudo, para fazer um mestrado ou para fazer qualquer coisa. Então, eu foquei nos cursos rápidos, inclusive gratuitos. Acho que eu só paguei um de código de obras. Mas o que eu queria? Eu queria saber os vocabulários e saber fazer as entrevistas usando já como se eu tivesse uma certa noção da cultura local. Tanto é que meu chefe me falou assim, mas eu falei, eu não tenho experiência. Ele falou, não, mas com o que você já sabe muito mais que muita gente. Eu falei, coitado, eu tô enganando bem. Mas Tu tava muito autoconfiante. Cara, a transformação que tu teve, eu assim, olhando de fora, das 2 vezes, desde quando tu entrou a primeira vez e a segunda vez, e como tu saiu, é impressionante. Saiu uma outra mulher. Tu veio desacreditada, insegura, e tu saiu totalmente acreditada, obstinada, determinada. E tu me ligava para contar, Jana, marquei não sei quantos networks, eu não vou desistir, eu ainda não consegui, mas eu não vou desistir. E eu acho que é exatamente este comportamento que fez com que tu hoje trabalhasse com o que tu ama aqui na Austrália, né? No qual tu conseguiu manifestar a tua realidade, cocriar. Tu te permitiu mergulhar para o teu interior, entender o que era importante para ti, te perceber merecedora de conquistar essa posição. Tu acreditou que era possível e tu acreditou que tu era capaz. E tu fez tudo e mais um pouco de todas as atividades totalmente dedicada. E tu teve uma coisa muito importante, é uma chave principal para as pessoas profissionais de sucesso, que foi a resiliência. Tu não desistiu nos teus nãos. Tu conseguiu ter resiliência mental. E aí me conta o que fez tu ter essa resiliência mental? Qual foi os ingredientes ou os pensamentos que te ajudaram a do not give up? É até interessante falar isso. Tem uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas, porque hoje nas redes sociais a gente tem uma tendência de parecer que a vida é perfeita, que eu fiz a mentoria e
e tudo deu certo, e você participou comigo, né? Acho que nesse caso, inclusive, acho que eu cheguei a mandar uma mensagem para você. Tiveram altos e baixos, tiveram nãos, tiveram não respostas, mas tinha uma coisa legal que eu acho que você também falou para mim, que é tipo assim, a cada 10 contatos, tantos vão entrar em contato. Então eu sabia que, cara, eu tinha que fazer o contato e a galera não ia responder, mas se um respondesse, cara, já era uma oportunidade. E, antes de eu contar um baixo, acho que foi um dos maiores baixos naquela situação. Mas uma coisa muito interessante que eu estava falando do foco, que eu acho que a mentoria me ajudou demais em relação a esse foco, é que eu percebi que todas as entrevistas legais que eu fiz, com muita possibilidade, e que elas não aconteceram por uma coisa ou outra, elas foram por networking, elas não foram. E não é que você. Não, inclusive, alguns amigos às vezes perguntam para mim: não é que você não vai mandar mensagem desculpa, não vai mandar currículo para as vagas que estão lá online, mas as vagas que eu consegui fazer entrevista, elas não estavam anunciadas, elas chegaram através de network. A minha vaga, ela não estava anunciada, que eu trabalho hoje. Então, E que é exatamente o que eu ensino na mentoria, né, cara? Cavei a minha vaga. Assim, eu achei ela, eu fiz aquela. Não existia. Aliás, eu fui uma. Não, acho que eu fui a segunda. Enfim, mas um baixo, porque, como eu disse, eu não gosto de mostrar essa coisa de tudo é perfeito, tudo funcionou perfeito, porque eu acho que isso gera para outras pessoas que estão assistindo qualquer tropeço que elas derem, que eu não consegui. Mas eu tive uma situação que foi muito frustrante. Então eu estava nessa fase, fazendo entrevista, conversando com a galera, estava com muita autoconfiança. E aí eu consegui, através do network, uma entrevista para uma empresa super legal aqui na Austrália, mas não estava alinhada com o meu propósito. Mas naquele momento, eu falei, pode ser legal. Enfim, e aí eu fiz entrevista com 6 diretores de várias áreas diferentes e todos eles falaram para o RH que eles estariam dispostos, que tinham gostado do meu perfil e que eu me encaixaria com só uma área que não tanto, mas essa área que não tanto foi o que o cara falou assim, me liga se você precisar, que era a área de infraestrutura. Aí ele falou, seu perfil não se encaixa tanto, mas enfim. E aí eu fiz tudo, cheguei a conversar com o RH, a gente já estava programando o dia de começar e não sei o quê. E aí aqui no Brasil também tem isso, mas aqui na Austrália também tem, que são os testes, né? Então, e aí eles me mandaram um teste, o teste de personalidade e o teste, eu não sabia que eu ia fazer esse teste, um teste de lógica. Cara, eu fui muito mal no teste, porque é um teste temporizado. Então, só para ler o teste em inglês, você demora uns 2, 3 minutos ou mais. Para entender e raciocinar em inglês, cara, já foi. Então, eu não conseguia fazer nem conta. Não tinha conta porque eu não tinha nem entendido. Então, eu fui muito mal. E depois disso, chegou um e-mail no dia seguinte. O cara já estava pedindo meus documentos, mas no dia seguinte chegou, não, você não foi aprovada para essa vaga. Cara, eu não sei se você se lembra. Eu mandei mensagem para você, eu fiquei assim, mal. Assim, mal. Eu lembro. Mal. Chorei. Fiquei na cama por um dia, assim, no escurão. Falei, cara, fui no fundo do poço. Falei, que coisa. E, enfim, você me deu esse suporte mesmo também, porque a gente já não estava mais fazendo a mentoria, mas mesmo assim você sempre mandava, sempre coisas boas, e aí teve isso também. E você me deu suporte, muita gente também me deu suporte. E a verdade é que eu passei lá um dia na minha depressão, tipo, o mundo não me ama, mas aí o negócio é a gente dorme e a gente recomeça. Então eu acho que eu tenho uma personalidade que não desiste,
eu não tenho, no meu vocabulário não tem a palavra não consigo. Se eu quero uma coisa, eu tenho a palavra quando ou como. Isso faz parte da minha personalidade. Eu acho que o nosso trabalho junto deu tão certo porque tem a minha personalidade e a estrutura da mentoria era muito alinhada com isso. Então, funcionou, né? Ficou bom. E depois Maravilhosa! disso, depois Funcionou. desse baixo, super baixo, assim, tiveram os altos e os baixos. E depois desse super baixo, eu acho assim que eu demorei mais um mês para conseguir mais entrevistas. E aí chegou uma hora que eu tava cansada mesmo, assim, porque é cansativo. Eu tava trabalhando e tava tudo, sabe? Não era financeiro, não era nada, mas tava cansada. Mas eu fiz as minhas orações. Eu sou espiritualista, acredito no universo, acredito. E eu fiz a minha intenção, inclusive é muito engraçada essa história. Cara, pode ser só coincidência, mas não sei. Eu tava cansada, eu já tinha conversado com essa pessoa que eu falei que hoje é meu chefe, e ele falou, Camila, nós não temos a vaga ainda, mas pode ser que em 2 meses a gente vai ter, porque tava meio na pandemia, a galera não tava voltando pro escritório para treinar seria complicado. Aí beleza, aí ele nunca mais ligou, então meio que eu desencanei, não sei o quê, falei, né? E aí eu já não sabia mais o que mais fazer, né? Mas eu já tinha plantado as minhas sementes. E aí eu lembro que eu me sentia bloqueada. E aí eu mandei uma mensagem para minha terapeuta de Reiki e falei, cara, vamos fazer uma sessão de Reiki. E eu sempre mando a intenção para ela. Depende do que for, eu mando a intenção. Eu falo, a intenção de hoje é falar para o universo que eu tô pronta, que eu tô aberta e que vem essa vaga, porque eu quero muito. Já, juro por Deus, eu posso inclusive eu traria ela aqui para falar para. Eu nunca deixo meu celular ligado, nunca deixo quando eu vou lá, né? Sempre desligo. Naquele dia, por algum motivo, eu esqueci de desligar. E aí eu tava deitada já na maca, né? E ela fazendo o procedimento e tal. E meu telefone toca. Daí eu falei, ai, me desculpa, eu esqueci. E aí eu falei, só desliga. Daí ela falou, desligou meu celular. Beleza. Continuamos fazendo o procedimento e tal, não sei o quê. Quando eu terminei o procedimento, eu liguei para o número que tinha me ligado naquele momento. E era o chefe da pessoa que eu tinha conversado 2 meses antes, falando: olha, o fulano de tal me falou de você, me mandou seu currículo, a gente tem uma vaga assim, assim, assado, a gente quer conversar com você, não sei o que, marcou o dia, não sei o que lá, não sei o que lá. Bom, tô lá. Era impossível tu não ter esses resultados extraordinários. Impossível. Porque tu trabalhou energeticamente, tu trabalhou emocionalmente, tu trabalhou mentalmente e tu trabalhou fisicamente. E esse é exatamente o modelo do método alquimia. A gente trabalha em todas as partes do teu corpo. Não adianta tu querer trazer a técnica, fazer um currículo maravilhoso, um LinkedIn maravilhoso, se teu emocional não tá pronto. Não adianta querer fazer uma entrevista se o mindset tem agentes sabotadores, né? Não adianta ter uma estrutura, uma estratégia maravilhosa se não tiver resiliência mental preparada para cair, porque na primeira queda a pessoa já não se levanta mais, né? Então, uma coisa aqui que eu ensino dentro da mentoria é: tu vai ouvir 10 nãos para meio sim. Vai em busca dos nãos, porque nesses nãos também vem o sim. Então, a maioria não consegue ouvir não. Bate muito naquela ferida do I'm not enough quando a gente escuta um não. E essa ferida é muito dolorida. E a maioria das pessoas aqui, né, que estão numa situação que elas não estão felizes na carreira, estão trabalhando mais em atividades de base, elas não estão conseguindo crescer exatamente, grande parte, pela sua estrutura emocional e mental. De não conseguirem suportar os nãos que elas vão ouvir. E uma mentoria, ela faz exatamente esse trabalho. Ela te prepara para o não e ela te prepara em busca do sim. E tu teve essa preparação excepcional
profissional e tu foi ainda além, tu ainda buscou ajuda de reiki, tu é uma mulher obstinada, né, Camila? Determinada, tem foco, tu colocou toda a intenção do mundo nesse trabalho, tu manifestou e tu co-criou. Né? A gente fazia ali trabalhos também de meditação, né? A gente olhava para dentro. Então, às vezes, as pessoas, quando elas começam a fazer a mentoria, às vezes elas não fizeram um movimento físico ainda. Daqui a um pouco o LinkedIn começa a lotar de proposta, daí elas falam: mas o que está acontecendo? Por que o meu LinkedIn está tendo tanta mensagem e não estou fazendo nada? Eu falei: tu não está fazendo nada. Todos os dias tu tá botando energia, todos os dias tu tá botando intenção. Então, quando a gente começa todos os dias trabalhar na intenção, a intenção ela é mais importante do que a ação muitas vezes, né? A intenção certa. Se a intenção não estiver errada, daí as coisas vão vir distorcidas, né? E que nem tu falou, encontrar um emprego é fácil. Encontrar um emprego que tu quer, dos teus sonhos, que estão alinhados aos teus valores, aí a gente precisa aprofundar, né? A gente precisa olhar para dentro para entender realmente o que toca o teu coração. E dentro da mentoria tu descobriu que tu era apaixonada por sustentabilidade. E era alguma coisa que talvez você não conseguisse alinhar. Conta qual é a vaga que tu tá, o que é que tu faz. E como é que foi essa descoberta, essa descoberta não, essa expansão de consciência. Porque tu já sabia que tu gostava da espiritualidade, mas dentro da mentoria tu expandiu essa consciência. E hoje tu trabalha com isso. Então, como que foi esse processo de expandir? Eu lembro quando caiu a ficha. Caiu a ficha não, foi um tijolo. Foi pá! Conta pra nós como foi trabalho, isso. Na verdade, eu não sei, porque a gente teve tantos processos e eles estavam tão linkados e para mim não foi um momento específico que caiu a ficha, tipo, foi encaixando assim, sabe? Aham. E aí eu já sabia, eu já tinha a arquitetura como a minha formação, eu já tinha uma experiência de obra grande e na minha cabeça isso era realmente ligado com sustentabilidade. Então, para mim, só faltava aprender as coisas mais técnicas. Na verdade, eu nem sabia o tanto que eu precisava aprender naquela época, agora eu sei. E isso é maravilhoso, inclusive. Então, eu me tornei consultora de sustentabilidade numa empresa de engenharia. E isso, para mim, é um motivo de muito orgulho. E aí, quando eu entrei, quando eu entrei, eu estava pensando que sustentabilidade era uma coisa. E quando eu entrei nessa empresa, na verdade, se abriu um leque que o que eu queria fazer hoje não é mais o que eu quero fazer, porque hoje tem uma coisa muito forte na área da sustentabilidade que está crescendo a cada dia, que é o ESG, né, de Environmental Sustainability Governance, que inclusive no Brasil a gente usa essa mesma sigla. E para mim, eu descobri que dentro da sustentabilidade eu posso cuidar do meio ambiente, e para mim isso é importante, mas eu sempre tive um lado social muito mais aflorado, eu sempre quis fazer mais coisas pelo lado social. E tem várias ferramentas na área de sustentabilidade hoje, em termos de certificações, que aí você acaba criando meios para que corporações que queiram fazer lucro, eles façam lucro, eles tenham lucro, né? Eles tenham lucro investindo também na sociedade, o que é maravilhoso, o que é uma... Então, eu estou bastante focada nisso. Então, eu gosto muito da parte de economia, embora não seja lá aquelas coisas para matemática, mas para mim economia não é exatamente matemática. Então, eu gosto da economia e como é que eu posso fazer para o meu cliente se sentir motivado em implantar uma iniciativa sustentável que possa ser benéfica também para a sociedade em termos de social mesmo, porque toda iniciativa no meio ambiente ela tem um benefício para a sociedade, mas aí eu estou começando a falar já de outras iniciativas, consumir no próprio comércio local,
políticas anti-escravistas, né, da escravidão moderna, várias coisas que hoje as ferramentas de sustentabilidade também incluem. E isso, para mim, não era, eu não sabia que dava para eu trabalhar nessa área, que dava para eu fazer isso. Quando eu cheguei na empresa, eu vi, cara, tá todo mundo querendo fazer isso. Na verdade, não todo mundo querendo. A parte legal é que tem muita gente bastante técnica. Eu tenho um perfil muito holístico. Eu gosto de saber tudo, um pouco de tudo para poder conectar as coisas. Enfim, e isso tá ligado com a minha espiritualidade, de muitas formas, porque eu enxergo que todos nós somos conectados. Então, para mim, é importante que o meu trabalho sirva ao outro. E eu não conseguia enxergar, embora quando eu, sendo uma arquiteta ou sendo uma gerente de projetos de obras, você está entregando uma casa para alguém, você está servindo ao outro. É que aquela forma de servir ao outro não fazia sentido para mim. Hoje, essa forma de servir ao outro faz sentido para mim. E a gente precisa de todos. Eu preciso dos arquitetos que queiram trabalhar mais com design, porque são eles que vão alimentar o meu trabalho. E eu preciso dos engenheiros que pensem mais na parte técnica e mecânica. Nós precisamos de todos. Então, a minha profissão ela é muito ligada com os meus valores pessoais e espirituais. Isso, perfeito. E é exatamente para isso, né, que é feita a mentoria de carreira com propósito, para as mulheres que querem se tornarem líderes, que querem impactar o mundo, que querem fazer a diferença, que pensam na contribuição. É para isso que não é para tu conseguir um emprego. Eu também tenho um treinamento para conseguir um emprego, que é ali a preparação de entrevista, currículo LinkedIn, onde a gente não aprofunda, ali é um treinamento mais prático. Mas a mentoria de carreira com propósito é para aquelas pessoas que querem ir além do emprego, querem ir além do currículo do LinkedIn, que querem expandir e se realizarem através dessas questões de contribuição com um mundo melhor. E eu acho que tu foi a minha mentorada perfeita. Espero que eu tenha sido tua mentora. Eu não conheço. Fomos o match perfeito. Eu até falei, acho que uma vez, né, que eu queria que você sugerir para alguém, porque nós temos bastante mentores, mas eu acho que a conexão com o propósito e a conexão com a espiritualidade, e eu sei que você que você também tem uma linha que se for alguém que é só corporativo, não quero falar de espiritualidade, você tem também, que também acho que era bem o seu perfil anterior, e você entende muito dessa parte bem objetiva, mas para mim, realmente a diferença da mentoria com propósito é a interconexão com a espiritualidade. E se a gente, por exemplo, se eu não fosse uma pessoa espiritualista, poderia só falar em essência, só falar em propósito no sentido de servir ao outro. Você não precisa de ser espiritualista ou para servir o outro, né? É uma questão de ética também. Então, eu acho que eu não encontrei nenhum trabalho similar. E sim, foi a mentora perfeita. Ai, que linda. Tu foi minha mentorada perfeita também. Fomos o match perfeito, deu match. Que legal, cara. Tô muito feliz, assim, é muito bom poder estar aqui agora nesse espaço, né? Olhar para trás, né? 3 anos aí que a gente trabalhou juntas em momentos separados e ver teu crescimento, teu progresso e saber que tudo que tu fez, né? Não tinha como dar errado, né? Estratégia, espiritualidade, intenção, tudo que tu fez, tu só poderia estar onde tu tá e tu sabe que tu vai crescer muito ainda, né, na tua carreira. Esse é só o início. E eu tô muito, muito feliz que tu me escolheu para caminhar contigo e que tu te permitiu, né, experienciar, ir lá embaixo, ir para cima, cair, levantar. Eu sempre falo, eu não tô aqui para te preparar ou para preparar as pessoas para o sucesso, mas sim para elas se levantarem quando elas caem. Porque preparar para o sucesso é muito shallow, é muito superficial. A gente tem que se preparar para se levantar quando a gente cai.
Então, eu acho que quando a gente entende isso, a gente não, não fica querendo tanto subir no topo da montanha. A gente consegue mergulhar mais para dentro, porque a gente precisa se juntar quando a gente se quebra, né? E como é que a gente faz isso? Não é mesmo? Então, eu acho que esse é o grande segredo, é a gente se acolher com amor, né? Com amorosidade, é ter paciência no processo, não querer ter resultados imediatos, né? E fazer todos os dias um pouco de cada vez. Porque ninguém tem a barriga tanquinho da noite pro dia. A barriga tanquinho é uma construção. A gente não pode querer ter o resultado imediato. A gente vive numa sociedade muito que quer resultados imediatos. As pessoas não querem passar pelo processo. E é o processo, é no processo que tá o amor, que tá a alegria, que tá a vida, não é no ápice da montanha, né? E é essa energia feminina, né, que a gente trabalha aqui dentro da mentoria. Aliás, a masculina e a feminina são fundamentais para a prosperidade, né? A divisão entre o fazer e o ser, e o fazer através do ser, né? Então, antes de tu executar, tu manifestou, tu sentiu, tu percebeu o que tu queria. Tu não saiu como os teus amigos, atirando para todos os lados, porque isso não dá efeito. Não é sobre o fazer, é sobre o fazer a partir do sentir e ser. Quando a gente consegue cultivar a energia feminina e a masculina do ser e do fazer, as coisas funcionam muito mais de forma balanceada e permanente. Não é só conseguir. Ah, mas não era aquilo. Porque a pior coisa que tem é tu conseguir um emprego e se frustrar. E dizer, puxa, fiz tudo isso para chegar até aqui, agora tô odiando esse trabalho. Se tu soubesse quantas vezes eu escuto isso das pessoas, elas fazem todo um movimento para chegar lá e não gostar. E aí não perdeu tempo, frustração. Então é melhor já saber o que tu quer e trabalhar Sim, numa estratégia eu certa, acho né? que eu coloquei isso, falei para vocês uma vez, eu coloquei em algum lugar. Eu tenho pouca paciência. Eu tenho paciência com algumas coisas, mas para outras eu tenho pouca paciência. Eu acho que uma coisa demais da mentoria, e por isso que né, que a gente fez, eu decidi fazer a mentoria as 2 vezes, é porque é exatamente o que você agora acabou de falar. Eu sabia que de alguma forma eu conseguiria, mas o caminho ia ser mais longo. Eu ia, porque eu tenho visto alguns amigos, né? É, acaba, e eu sempre falo, cara, vai fazer uma mentoria, vai fazer uma coisa estruturada, porque aí você vai saber para onde você vai, você vai conseguir planejar, você vai conseguir. Então, assim, para mim, no terceiro ano de Austrália, acho que foi isso, foi em 2021. Eu cheguei aqui em 2018. Para mim, no ano de 2021, pouco tempo depois de ter chegado na Austrália, já tá trabalhando numa área que já era que eu gostava, que já era uma coisa que eu queria muito. Cara, eu nunca tinha pensado que isso ia conseguir, né? Falar, pô, nunca tinha pensado numa carreira internacional, para falar a verdade. Então, para mim é muito, muito, muito importante ter contado com esses atalhos, né? Que são atalhos. Perfeito. Eu acho que todo mundo tem capacidade de conseguir, todo mundo tem capacidade de fazer as coisas. É que eu acho que às vezes você vai ter mais qualidade porque você vai aprender com a experiência de outras pessoas. Então a mentoria para mim é excelente. Que legal. E é um atalho. Eu tava olhando uma mentora, ela falou assim: você não pode comprar tempo. Não pode chegar na farmácia e dizer assim, me dá 5 anos aí. Mas quando tu faz uma mentoria, tu tá comprando tempo de alguém. Tempo, sabedoria e experiência. Que às vezes, ao invés de passar 10, 3 anos, 4 anos quebrando cabeça, se frustrando, gastando dinheiro, né? Eu sempre falo, tem um custo estar nessa posição de frustração. Agora tem um valor você estar trabalhando com algo que faz sentido para você, né? E é uma grande diferença entre estar aqui e estar aqui, né? Acordar de manhã, estar motivada, entender que tu tem um senso de direção, de propósito. Então, ela disse, sempre que você puder, compre tempo das pessoas. Porque
A mentoria ela vai atalhar em 2 a 3 meses, num curto espaço de tempo, para que tu tenha resultados extraordinários, que jamais você conseguiria chegar nesse curto espaço de tempo nesse resultado. Talvez consiga chegar em alguns anos nesse resultado, mas não nesse curto espaço de tempo. Então, é bem isso que tu falou. E é isso aí. O que tu gostaria de falar para quem está te assistindo? Qual é a mensagem mais importante que tu gostaria de deixar aqui para quem está assistindo essa live ao vivo ou que vai assistir gravada depois? Para acreditar no seu potencial, buscar suportes, porque eu acho que existem momentos que a gente precisa de suportes multidisciplinares, então a gente acabou de falar, né, naquele momento que eu fiz a mentoria com você, ao mesmo tempo eu tinha o meu reiki, mas que cada pessoa vai procurar o seu suporte de formas diferentes, mas tudo isso vai trabalhar o seu emocional para que você possa cuidar da sua vida profissional. E eu acho que é isso. E confiar. Eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, o universo, ele tá sempre a meu favor. Sempre. Graças a Deus. E eu acho que isso vai muito pelo fato de eu acreditar que tá a meu favor, sabe? Eu acho que eu não sou mais ou menos sortuda que ninguém. Eu acho que eu só acredito mesmo que as coisas vão dar certo. De um jeito ou de outro. Às vezes não dão certo de um jeito, mas é porque aquele jeito não era o certo. E aí dá certo de outro. Isso é a fé que a gente está caminhando aqui por uma razão maior, mais elevada, né? Não estamos aqui a passeio, a gente está aqui por uma razão, né, Cá? E quando a gente tem fé, e acho que a espiritualidade, ela nos traz a fé, né? Ela nos traz a fé de que a gente está indo num caminho de crescimento e evolução. E às vezes a gente entende nos tombos e nas derrotas que aquilo é melhor para o nosso aprendizado. E que os tombos e as derrotas não estão lá para nos fazer sofrer, e sim para nos ajudar a desenvolver competências para nos tornarmos ainda melhores seres humanos e espíritos, né, nesse planeta aqui, encarnados, né, em forma de ser humano, né? Então a gente está aqui para evoluir, para crescer. E quando a gente tem esse olhar espiritual de entender que tudo tem um porquê, viver uma carreira com propósito não é da boca para fora. É viver uma vida com propósito, entender que tudo tem um porquê, inclusive a dor. A dor, ela só tá te mostrando que tem um caminho que não é dolorido, né? Que tu tem que mudar a rota. Se dói, tu só precisa mudar a rota ou mudar a forma que tu vê a dor, né? Então, a Fê, que amor, uma ótima e abençoada noite. Para você também, Fê, linda! Então é isso. Alguém quer fazer uma pergunta para Camila ou para mim? Eu amei essa live, Eu podia ficar amei aqui até de também. madrugada Aliás, conversando. eu mais do que porque quer dizer que se eu tô aqui hoje é porque eu tive sucesso, né? Eu falava para você sempre, como a hora que eu me senti, tipo, estabilizada, que as coisas estão caminhando, é a hora de eu fazer a live. Então, se a gente tá aqui fazendo essa live é porque eu tô me sentindo nesse todo momento. Eu diria que é um dos melhores momentos. Maravilhosa! E eu respeitei o teu momento. Eu respeitei te esperando Obrigada aqui por de ter me coração respeitado. aberto. A Fê tá perguntando, em algum momento você quis desistir? Não. Não, porque desculpa. Eu queria tanto, eu não pensei em desistir, não. Eu não consigo desistir, porque o sentimento de desistir é pior do que o de continuar. E aí entra aquela frase: o fracasso só existe quando tu vê como fracasso. Sim. Senão ele nunca é um fracasso. Ele sempre é um caminho para o sucesso. Fracasso existe só na mente de quem acha que fracassou. Para quem tem uma mente proativa, entende o fracasso como uma grande lição e aprendizado, como um grande triunfo que te ancora aí num outro patamar. Porque a gente aprende através dos erros.
Então, o fracasso, ele é só uma ilusão. E sabe que tem muita gente que fala, eu quero muito mudar de carreira, mas eu tenho medo de escolher errado, eu tenho medo de fracassar. Isso é uma ilusão, porque a gente está aqui para experienciar. Quando a gente não experiencia, a gente não sabe o que a mas gente gosta e o que a gente não gosta. a gente Mas já vai agora, preparar a nossa mentoria para daqui 10 anos, para minha nova rota de carreira, porque a vida é assim, eu não preciso fazer. Eu não preciso ter o mesmo trabalho para sempre. Ele pode mudar de tempos em tempos. Quem sabe eu não tenho o meu próprio negócio e aí eu faço Qual é o outro treinamento que eu mentoria de negócios. Mas esse sonho sobre o negócio já faz tempo, tu já tá aqui anotada no meu caderninho pra gente fazer essa mentoria. Isso, com certeza. Eu não sei, eu tenho um perfil que eu gosto de trabalhar em equipes. E eu gosto de ter. Eu não gosto de me preocupar com a parte financeira de uma empresa, no sentido de funcionar. Então, eu gosto de ser funcionária de uma empresa. Porque aí eu tenho tempo para me preocupar com as partes que eu gosto, que são as partes técnicas que eu tenho. Então, neste momento, veja bem, neste momento, eu não acho que eu queira ser uma empreendedora, mas isso é neste momento, porque eu não sabia que eu achava que eu queria ser consultora de sustentabilidade. E é bem isso, a carreira é cíclica, né? A carreira é cíclica, então ela não tem que ser, lá aos 17 anos eu escolhi e vou morrer com essa mesma carreira, porque nós vamos mudando e transformando. E quando a gente se permite viver a fluidez da vida e se reciclar e viver essa ciclicidade, a gente entende que a gente não começa do zero quando a gente começa. A gente aproveita os recursos, a nossa experiência para transformar numa nova carreira. Não é começar do zero. Então, galera que tá assistindo aí, que quer mudar de carreira, que acha que vai ter que começar do zero, que acha que vai ter que empreender do zero. Ninguém empreende do zero. Só se você tem 0 anos de idade. Todo mundo vai empreender com a sua experiência, com a sua bagagem, com os seus conhecimentos. Né? Então, é isso. Então, eu quero te agradecer. Alguém tá falando inglês aí. Não sei se é teu amigo. Quero te agradecer muito, Ká. Gratidão. E também dar um recado aí pra galera que tá assistindo essa live ao vivo ou gravada, dizer que as vagas para mentoria de carreira com propósito estão abertas. E para você fazer a sua aplicação é totalmente gratuito. Você vai lá no link da minha bio e preenche. Quero uma carreira com propósito. Preenche um questionário. Só esse questionário que tu vai preencher vai te ajudar a ter uma expansão de consciência gigante. Então vai lá e preenche o questionário. E é isso. A Ká super recomendo. Um beijo. Quero agradecer a todo mundo que Obrigada, assistiu. gente. Você também. Obrigada, Jana. Dorme bem. Tá aqui. Um beijo. Pra mim também. Um beijão. Tchau, tchau.